Olá, graça e paz. Espero que você esteja sendo muito abençoado com essa série de vídeos comentados. Amém? Paramos no versículo 6 de 1 Coríntios capítulo 14, tentando levar um pouco da interpretação da questão das línguas para edificação particular e das línguas como um dom, culto público, associado à interpretação de línguas. Amém? E o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Aqui no versículo 7, né, ele vai dizer assim, olha, vamos ler do 6. E agora, irmãos, se eu for ter falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vos não falasse, ou por meio de revelação, ou de ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele a quem falo, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Pelo que fala a língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto amém sobre atuações de graça? Visto que não sabe o que dizes. Porque realmente tu dá bens às graças, mas o outro não é edificado. Eu dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras com minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos da malícia e adultos no entendimento. Por que Paulo está falando isso? Porque era uma criancice. Todos aqueles irmãos coríntios falando em línguas, mas não havia interpretação. Então, ao invés de trazer edificação, estava trazendo confusão. Então, Paulo diz aqui, no culto público, na oração em línguas, ela só é eficaz se tiver interpretação, vai ser como uma profecia. Porém, se não houver interpretação, ou se não houver intérprete, você fala em outras línguas com você mesmo, sem pronunciar palavras altas para que não haja confusão. É necessário que quando for no culto público e alguém for levar alguma instrução, isso seja numa linguagem compreensiva. Para quê? Para que os outros recebam edificação. Quanto o simples, me perdoem pelo simples, falar em línguas é importante para edificar a si mesmo. Amém? Paulo diz no versículo 14, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Tem outra versão que diz, o meu espírito ora de fato. Então a língua estranha é a linguagem do espírito humano recriado. Amém? Aí ele diz assim, mas o meu entendimento fica sem fruto. Por quê? Naquela oração há uma codificação espiritual, onde eu estou recebendo edificação. Então, se eu quiser receber a interpretação daquilo ali, eu preciso orar para que eu possa interpretar também, para minha edificação. Amém? Então, é muito importante, ele vai perguntar assim, olha, que farei, pois? Orarei com meu espírito, mas também orarei com meu entendimento. Cantarei com meu espírito, mas também cantarei com meu entendimento. Então, você deve entender, se você está sozinho, você deve praticar a oração em línguas, mas também a oração na língua conhecida, com entendimento, com inteligência, amém? É muito importante nós percebermos isso e entendermos isso, para que a gente não vá nem para um extremo, que é cessar a oração em línguas e não orar mais, nem para o outro extremo, amém? Que é orar em línguas o tempo todo e não passar mais a mensagem com entendimento. Então é muito importante nós entendermos isso. Outra coisa, quando eu dou graças em outras línguas, Paulo diz aqui no versículo 17, que eu dou graças bem, mas se está no culto público, o outro não vai ser edificado. Amém? No versículo 18 ele ainda reforça, eu dou graças ao meu Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Todavia, antes eu quero falar na igreja,
amém? Quando for no culto público, 5 palavras com minha própria inteligência, para que possa também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Veja bem, a oração em outras línguas, ela não tem limite, porque é uma linguagem espiritual. E outra coisa, não se traduz a oração em outras línguas, se interpreta. Você pode orar bastante em línguas e a interpretação ser só uma frase. Você pode orar poucos em línguas e a interpretação ser como o fluir de um rio. Amém? É muito importante nós atentarmos para isso. E Paulo vai dizer, irmãos, não sejais meninos do entendimento. Sede meninos na malícia, mas no entendimento como adultos. Versículo 21. Porque está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. E ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem língua estranha e entrarem doutos e infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos. E assim, lançando-se seu rosto em terra, adorará a Deus, publicando que Deus verdadeiramente está entre vós. Então, os dons do Espírito é para exaltar a Jesus. E quando eles são feitos debaixo de uma ordem, debaixo de um governo, debaixo de uma sequência de forma inteligente e madura, irmãos, a obra de Deus vai ser amplificada e exaltada, até se indoutos entrarem, né? Quando a profecia revela os segredos do coração dele, ele vai se render a Deus, ele vai se entregar a Deus. Então, se faz necessário que no culto público a oração em línguas seja a mínima possível. E se tiver oração em línguas, tem que ter alguém que interprete. Para quê? Para que todo o corpo receba edificação. Porém, no seu culto privado, amado, você tem que deixar o fluir em línguas ser uma realidade na sua vida. Essa prática da oração em outras línguas é uma grande bênção, porque o seu espírito está orando, você está edificando a sua fé santíssima, muitas vezes você está intercedendo por outras pessoas. Quando você orar em português e não souber mais o que deve se orar, você pode ali se entregar e se render ao Espírito, orando em outras línguas, amém? E você vai perceber que há uma construção espiritual, há uma edificação espiritual dentro de você que vai manifestar no seu interior, no seu exterior. Então é muito importante nós atentarmos para isso. Por que é que Paulo está trazendo esse conceito aqui? Colocando limites no exercício do dom de línguas. Em uma reunião de grupo, o exercício de línguas com interpretação, é claro, deve limitar-se à sequência. Paulo não quer que haja um culto muito demorado, amém? Orações muito demoradas, mas que deve ser feito tudo com ordem, amém? Ele diz aqui, olha, a sequência de 2 ou 3 no máximo. Enquanto muitos acham que é um número rígido, outros compreendem como uma diretriz flexível para manter um culto de adoração equilibrado. Uma elaboração disso é muito importante nós entendermos. O culto ele precisa ter ordem. O culto precisa ter reverência, decência, precisa ter equilíbrio. Não pode se perder o equilíbrio do culto. Amém? Então é muito importante, nós vemos aqui essas afirmações de Paulo, porque ele vai trazer equilíbrio para a ordem do culto. Ele vai trazer firmeza. Claro que isso aqui não é uma forma rígida. Dependendo do culto, pode se estender até mais. Se for uma vigília, aí vai ter, né, muitos momentos de oração, muitos momentos de louvor, muitos momentos de palavra, né? Uma vigília que dura aproximadamente 6 ou 12 horas, noturna, que começa às 8 ou às 10 da noite e vai até 6 da manhã. Então vejam, dependendo do culto. O culto normal, não, amados. O culto normal é um culto de instrução, é um culto de ensino, é um culto de doutrina, amém? Nesse tipo de culto precisa se ter ordem, precisa se colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mas sobre a necessidade de ordem no culto na igreja, eu vou falar amanhã, amém? Por hoje, nós vamos ficar satisfeitos com isso que nós já entendemos, porque existe muita confusão. Há aqueles que desprezam o falar em outras línguas, e Paulo vai repreender esses, amém? E há uns que são exagerados demais no orar em outras línguas, e Paulo vai equilibrar estes. O importante é nós procurarmos com zelos, amém? Procurarmos de forma zelosa
de forma intensa, amém? Que nós possamos buscar e desejar ávida e intensamente os dons espirituais se manifestando no nosso meio. Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado. Hoje nós temos nossa casa de oração e nossa escola bíblica, amém? Será um tempo maravilhoso. Vem estar conosco, convide seus familiares e amigos para estarmos juntos na Casa do Oleiro a partir das 19h30. Um grande abraço e Deus te abençoe.